E aí, o que será que acontece se você é uma adulta, mas anda por aí se relacionando com uma criança, hein? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Pois é, esse é um assunto que a gente está trabalhando muito fortemente lá no curso online Padrões Repetitivos Cansei. Se você não participou dessa primeira turma, eu espero que você aproveite a próxima quando eu abrir novamente. E esse assunto ele é muito importante para a nossa vida afetiva correr bem, fluir bem, ser saudável. Mas para isso é preciso que você entenda como que é se relacionar como criança na relação e não como adulta. Eu trouxe aqui 3 exemplos para mostrar para você. O primeiro exemplo é uma situação onde o outro está ocupado porque tem que estudar para uma prova ou porque está procurando emprego, seja lá por quê, mas o outro está ocupado nesse momento da vida, nesse momento que vocês estão vivendo juntos. A criança, geralmente, quando o outro está ocupado e não pode dar atenção, o que ela faz? Já ouça aí a palavrinha que você está pensando? Faz birra, faz malcriação, chama atenção, grita, chora, né? Tenta impor sua vontade e assim vai. A criança, geralmente, ela sente que as suas necessidades, elas precisam ser atendidas assim, né? Então é aquela criança, imagina um bebezinho mesmo, bem pequeno, tá com fome, o que ele faz? Ele chora. E enquanto não vier a comida, ele vai continuar chorando. Então a criança na relação, você pode até pensar que é adulta, mas se você estiver aí exigindo muito do outro, mais do que ele até tem para te oferecer nesse momento, vale a reflexão. Que partes suas você está sentindo que estão vazias ou que estão vibrando na falta para você querer tanto que o outro esteja ali tanto assim para você? Essa é a primeira coisa. Segundo exemplo, tem até um pouquinho a ver com isso, mas imagina uma outra situação, uma situação onde essa pessoa de repente entrou num grupo de futebol, ou num grupo de canto, ou num grupo sei lá do que, e agora tá um pouco mais ocupado fazendo lá algo que é importante para essa pessoa. E aí, como você não foi incluída nesse grupo novo, não se sentiu incluída, pertencendo nessa nova situação, nesse novo hobby, ou nessa nova situação de trabalho, seja o que for, a criança geralmente vai fazer o quê? De novo, birra, vai reclamar. E nesse caso, geralmente, ela vai colocar como se aquele grupo ou como aquela situação nova fosse o inimigo, né? Então vai reclamar que aquela situação, porque desde que começou aquele grupo, porque desde que começa a fazer isso, mudou, taranã e tal. E muitas vezes isso não é verdade, isso não é a realidade. A pessoa tá criando mesmo cenários na cabeça dela com base em algo do passado, com base muitas vezes em questões de feridas muito profundas da criança anterior, e ela tá agindo como uma criança e não como uma adulta, que pode, de repente, respeitar que o outro tem que ter os hobbies dele mesmo, ou o tempo dele para fazer as coisas dele, e você também, porque você também tem esse direito, também merece ter suas coisas e não precisa estar ali 100% da sua atenção e do seu tempo para o outro. E o terceiro exemplo prático aqui para você imagina uma situação onde vocês tinham todo um planejado, ou vocês começaram a se relacionar, etc., e o tempo passou, aquele planejamento não foi exatamente, né? Não está sendo seguido exatamente como você pensava, ou as coisas mudaram, porque claro que o tempo transforma tudo, então o tempo também transforma a relação, é preciso estar aberto às mudanças e é preciso também estar caminhando junto na mesma direção para sobreviver e para sustentar depois das mudanças. No entanto, o que a criança fica? Assustada, né? Ela não quer que mude, ela quer que saia do jeito dela, ela quer que as coisas sejam como planejadas. E aí, nesse caso, é mais a criança machucada que basicamente faz birra porque do jeito que tá não tá bom, quero que seja do meu jeito. E aí vai pra relação já criando um caos, criando briga, criando desavença, criando muitos confrontos, né? Onde, de repente, não precisaria haver. Agora, uma coisa que já, de repente, está passando aí na sua cabeça e é muito importante eu trazer. Isso significa, então, que a gente não deve colocar a nossa opinião? Que a gente deve aceitar tudo como é? Claro que não. A aceitação, inclusive, é muito diferente de resignação, de a gente, é assim que é e pronto, tem que aceitar mesmo e entrega. Não, é uma aceitação que também traz junto com ela uma movimentação. Ok, eu aceito que é assim como tá, mas é isso que eu quero pra mim? Então maravilha. É isso que eu quero pra mim? Putz, não é. Isso não tá mais saudável, não tá mais legal, não tá mais bacana pra mim adulta mesmo. Então deixa eu mudar aqui a rota, ver o que eu posso fazer, ou conversar com o outro, ou enfim, trazer à tona sugestões mesmo até de transformação daquela relação.
Faz sentido? Então, quis trazer esse ponto porque, de repente, você pode confundir e pensar que a adulta, então, tá super de boa, tranquilex, e não é sobre isso, né? Muitas vezes a gente, como adulta, precisa se posicionar e estabelecer os limites. Mas perceba que existe uma diferença entre você reclamar do outro e criticar o outro, e dizer que é o grupo, que é o amigo, que é a outra, que é sei lá o quê, e você dizer sobre você, olha, eu, nessa situação, meu limite é esse, eu, nessa situação, meu limite é aquele, eu, nessa situação, me sinto assim, me sinto assado. E aí você, como adulta, decidir se você quer estar ou se você não quer estar mais nisso. Faz sentido? Espero que sim. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber também. Aqui embaixo desse vídeo tem várias coisas interessantes gratuitas também para você baixar, e-book, aula, enfim. Então, fica à vontade se você quiser também. Ah, e se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. Deixa o seu like que eu vou adorar. Um beijo. Tchau, tchau.